Me chamo Samuel Ramos, eu sou analista de sistemas, tá? Tenho especialização em gestão de projetos, sou desenvolvedor Maker, já trabalho com Maker há mais ou menos aí 5 anos. Então, quando eu cheguei na Softwell, eu acompanhei o lançamento, né, todos os lançamentos que foram realizados aí da ferramenta. Então, quando eu cheguei, a Softwell tinha acabado de lançar a versão 2.6, então eu acompanhei aí todo o processo evolutivo da ferramenta. Hoje a gente disponibiliza a versão 3, que vem aí agregando vários recursos, várias novas funcionalidades, e a ferramenta ela tem evoluído cada vez mais. Então, trago um pouco da minha experiência aí para poder demonstrar para vocês nesse treinamento do Maker. Então, aqui está o conteúdo programático que nós vamos seguir. Eu vou mostrar para vocês aqui todos os recursos que nós vamos visualizar nesse treinamento, tá? Vou passar aqui por todos esses tópicos, finalizando aqui com a parte de publicação aí da aplicação, tá? Bom, eu sempre gosto também de começar os treinamentos falando sobre a questão do manual. É importante a ferramenta que vocês vão trabalhar, que vocês vão desenvolver suas aplicações, é importante que paralelo a isso, seja disponibilizado uma documentação. Então, a Softwell ela se preocupou com isso. A gente traz aí o manual online da ferramenta. Então, vocês vão poder acessar aí pelo navegador de vocês esse manual. É o manual do Maker 3. É o manual, como ele é online, ele é constantemente atualizado. Então, vocês vão poder visualizar sempre novas informações, exemplos funcionais que vocês podem implementar nas aplicações de vocês, tutoriais, configurações de Maker, de WebRAM, comportamento da ferramenta. Então, todas essas informações vocês vão encontrar aqui no manual. Então, é importante que vocês tenham esse link aí gravado aí no favorito do navegador de vocês, e é interessante que vocês tenham o hábito de sempre consultarem esse manual, tá? Então aqui, ó, se eu pesquisar pela palavra-chave, por exemplo, grade, que é um componente nosso, se eu mandar pesquisar aqui, ó, eu vou encontrar vários links ensinando aí a utilizar o componente. Então é importante que vocês tenham o hábito realmente de fazer a leitura aí do manual. Paralelo a isso, a gente disponibiliza também a nossa base de conhecimento, que vocês vão encontrar exemplos de todas as funções do Maker. Então, se eu abrir aqui, por exemplo, um tópico e pesquisar por uma palavra-chave, eu vou encontrar aqui documentações e um material para que seja importado no projeto de vocês. Então, vocês vão encontrar aqui uma documentação explicando como funciona o exemplo, tá? E um material, um arquivo que vocês podem importar no projeto de vocês para terem acesso a esse tutorial. Então, se eu pesquisar aqui, por exemplo, pela palavra grade, eu vou encontrar aqui os exemplos referentes ao componente. Então, tenho aqui vários exemplos das funções, tudo documentado, e vocês podem aproveitar isso no projeto de vocês, tá? Bom, é importante também, antes de começarmos aí a parte prática, conceituarmos o que é o Maker e o que é o WebRAM, tá? Para que não fique nenhuma dúvida. O Maker é uma IDE de desenvolvimento para aplicações web, onde a gente traz aí como uma quebra de paradigma o desenvolvimento 100% visual. Então vocês vão observar aqui, desde a criação de consultas, desde a parte de criação de regras de negócio, que todo o desenvolvimento é feito de maneira visual. Então a gente não utiliza linhas de código. O Maker ele traz essa filosofia, essa quebra de paradigmas, onde a gente abstrai toda essa parte de tecnologia, de sintaxe de programação, e a gente foca no que é importante, que são as regras de negócio da aplicação do projeto. Então vocês vão observar aqui, quando eu estiver mostrando fluxogramas, que a gente vai desenhar realmente todo o passo a passo lógico para poder transformar isso em regras de negócio. Então o Maker ele traz essa filosofia. O Maker ele não é um framework, não é um gerador de código, ele é muito mais do que isso. É uma ideia completa. Vocês vão observar que o Maker ele traz recursos completos para poder gerenciar a aplicação, desde o versionamento do sistema, scanner de dependências, documentação automática do projeto. O Maker ele já gera isso, agendador de tarefas e outros recursos que eu vou demonstrar para vocês aqui durante o treinamento. Paralelo ao Maker, a gente traz aí o WebRAM, que é o motor, é a nossa engine, né, da aplicação. Então vocês vão observar que tudo que eu faço no Maker, eu utilizo o WebRAM para poder enxergar, não é, visualizar o que eu faço no Maker. O WebRAM ele é a nossa aplicação final. Vocês vão observar também que da maneira que eu enxergo a minha aplicação em ambiente de desenvolvimento é como o usuário final ele vai enxergar essa aplicação.
tá? Então, paralelo ao Maker, eu tenho que trabalhar também com a Webram. Faço os meus fluxos, não é, as minhas rotinas, crio os meus relatórios, os meus formulários no Maker e visualizo, faço todos os testes lá no Webram, que é a minha aplicação, tá? Processo de instalação. A instalação do Maker é uma instalação simples. O próprio executável ele vai se encarregar de montar todo o ambiente para que a gente possa trabalhar. Então, é só mandar avançar e o Maker, o instalador do Maker ele já vai aí configurar todo o ambiente para que a gente possa trabalhar. Nessa instalação, a gente vai trabalhar aí com o Tomcat 7, né? O instalador ele vai instalar o Tomcat 7, que é o servidor web de aplicação. Postgres, que é o banco de dados, versão 9.1. Temos aí também o Webram e o Maker na versão 3, tá bom? Então, é um processo que é simples de ser executado, tá? Não tem nenhum tipo de dificuldade. Chaves de acesso, tá? A gente utiliza um token, que é um dispositivo USB, para poder acessar o Maker. Então, vocês vão observar que não existe serial para poder acessar a ferramenta. Então, a gente utiliza um token que tem duas modalidades, existem duas formas de acesso. Eu tenho um token local, que é o meu token individual, onde cada desenvolvedor ele precisa ter um token plugado na máquina para poder acessar o Maker, e existe o token corporativo, onde vocês vão precisar montar um servidor na rede de vocês, né, instalando o servidor de licença, que é uma ferramenta, um software que a Softwell disponibiliza na instalação do Maker, e vocês vão ter o token corporativo plugado nesse servidor, e as máquinas clientes vão sempre acessar o servidor para poder fazer a validação e poder acessar o Maker. Tá? Então, existem essas duas modalidades. Existe também uma outra forma, que é o acesso através da nossa VPN. Então, a gente tem um token corporativo, num servidor corporativo, onde o desenvolvedor, através da internet, e aí nesse caso é necessário ter um usuário e senha, ele vai acessar o nosso servidor, fazer a validação, e aí ele vai poder acessar o Maker aí né, do local que ele esteja. Então, é uma outra modalidade também aí de acesso. Temos também o Maker Trial, que é a possibilidade de vocês terem um período de testes com a ferramenta, que aí também vocês precisam ter conexão com a internet e ter um serial para poder acessar o Maker. Tá? Utilizando o token não é necessário ter internet, tá? Para poder acessar o Maker e o Webram, basta ter o token plugado na máquina, se for individual, ou o token corporativo lá no servidor, que são essas duas formas que eu expliquei para vocês. Versões do Windows que são homologadas, tá? Somente as versões clientes, é muito importante isso. Então, eu devo instalar o Maker nas versões clientes. Então, o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10. Porém, as aplicações que a gente desenvolve, elas são multiplataforma. Podem ser executadas aí em vários sistemas operacionais, porque a aplicação ela independe aí do SO, tá bom? Deixa eu demonstrar para vocês aqui o diretório que o Maker ele instala, tá bom? Então, ele vai criar uma pasta aqui, Software Solutions, tá? Dentro de Software Solutions, ele tem aí os arquivos de funcionamento do Maker, né? Tem aqui a pasta Maker 3.8, ele tem aí todos os arquivos de funcionamento do Maker, as DLLs, né? Os tokens, né? Os executáveis para poderem ser acessados com o token que vocês estão utilizando. Eu tenho aí toda a estrutura de diretório de arquivos que o instalador ele vai montar para poder vocês poderem trabalhar aí de forma tranquila, tá bom? Bom, pessoal, então eu finalizo aí essa primeira parte, tá? Falando um pouco aí sobre essa configuração de ambiente, essa parte conceitual. No próximo vídeo eu vou começar aí a criar os projetos, né? A gente vai aí criar um projeto e começar a trabalhar com os recursos do Maker, ok? Até a próxima.